Glace, da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciante. Antes de começar, eu já vou pedir a vocês que curtam, que compartilhem esse vídeo, tá? Esse é um vídeo que eu tô fazendo com muito carinho. Me desculpem pela iluminação, aqui o tempo tá muito nublado e o meu iluminador é o sol, então teve uma pequena deficiência, devo confessar, na iluminação, mas o conteúdo é bom, tá? Nós vamos fazer um barrado de pano de prato. Eu decidi fazer um tipo de barrado o mais básico e simples que há. Porque tem muita gente que está começando. Nós vamos fazer esse tipo de barrado aqui, ó. Olha, gente, tá? Ele é bem basiquinho, mas mesmo a gente fazendo uma coisa básica, a gente tem que ter a qualidade no nosso material. Se a gente tiver qualidade na escolha do material, fizer com calma e capricho, fica muito bonitinho. Por que eu vou ensinar esse tipo de pano de prato? Porque o pano de prato, quando ele é muito cheio de frufruzinho, de lacinho, é muito cheio de pet aplique, né? Muito bonitinho. E eu falo de cadeira porque eu vendo muito pano de prato. Pano de prato é uma coisa que ela se vende, é uma peça que se vende. E vende o ano inteiro porque a dona de casa está sempre precisando de pano de prato. Só que esses panos de prato, assim, muito cheio de frufru, o que acontece? Ela compra um e guarda. Ela compra um e guarda. Não é o tipo de pano de prato que ela utiliza no dia a dia. Ela fica com pena, a dona de casa fica com pena de botar para secar a louça, secar a mão e guarda. Aí só cobre uma panelinha quando chega a visita, deixa só para visita. Então, esse pano de prato aqui mais básico, a dona de casa se interessa mais em comprar. Porque é um pano de prato que é básico na forma de fazer, mas ele é feito com muito capricho. Esse que nós vamos fazer, ele tem acabamento nas duas pontas, ó. Ele tem um barradinho pequeno numa ponta e eu fiz um elozinho. Por que esse elozinho? Porque se tem um ganchinho, em casa às vezes não tem um porta-pano de prato, mas tem um ganchinho, aí pendura. Até dá para pendurar até naquelas puxadores do armário, bota penduradinho lá, tá? É um plus a mais, apesar de simples, é um plus a mais. Então é isso, tá? Espero que vocês gostem do vídeo. Eu tô fazendo com muito carinho. A iluminação não está muito boa, tem um pouquinho de paciência, tá? Mas o conteúdo do vídeo é bem legal, tá, gente? Então, gente, divirtam-se. Esse pano de prato, eu já falei pra vocês, ele é um pano de prato, é um barrado, é o mais simples possível, porque ele é endereçado a justamente aquelas pessoas que não costuram, tá? Ele é o básico do básico. Mas apesar de ser o básico do básico, a gente tem que fazer as coisas com cuidado, com capricho, tá? Para que o nosso cliente fique satisfeito. Então é assim, para fazer o nosso barrado, nós vamos precisar de um pano de prato, tá? Você pode comprar na sacaria um saco, esse saco que já vem fechadinho, alvejado, e pode dividir ao meio e fazer cada lado dele um pano de prato. Aí você vai ter que fazer a bainha. Você pode comprar o pano de prato já com a bainhazinha pronta, e você pode fazer, como é o meu caso, você comprar um tecido para pano de prato, tá? E esse tecido você fazer a bainha, né? Você vai cortar do seu tamanho, do tamanho que você quiser e tal. Você comprando o seu pano de prato pronto, ele vai vir com bainha nas 4 pontas, provavelmente. Então você vai cortar a bainha aqui, ó, aonde você vai colocar o barrado, tá? E nós vamos colocar o barrado, nós vamos fazer um barrado principal, que vai ser esse tecido aqui. Aí você vai cortar um tecido de 15 centímetros de largura, tá?
Mas no assim, ele vai ser... Eu não vou dar a medida do meu, porque cada pano de prato tem a sua medida. Eu não sei o pano de prato de vocês aí. Mas o que eu faço? Eu faço assim, ó. Aí fica sobrando um dedo e meio. Eu sempre faço assim. Eu meço meu pano de prato e eu faço sobrar, ó, 2 centímetros, tá? De um lado e 2 centímetros do outro, tá? Então é isso. O pano de prato, o barrado principal, é um tecido da sua escolha, com 2 centímetros a mais de cada lado para fazer o acabamento, tá? É isso. Esse barrado principal eu vou colocar em cima, eu vou colocar ó, um passa-fitazinho, tá? Eu já passei a fita nele, eu vou colocar aqui em cima. Mas se você não tiver o passa-fita, você pode fazer da mesma forma, vai ficar bonitinho. Aí se você tiver um viezinho, você vai botar um viés, tá? Você vai passar um viezinho nele. Se você não tiver nem o passa-fita, nem o viés, o que você vai fazer? Você, na parte de cima, porque se seu desenho tem uma direção, você vai escolher a parte de cima dele. No caso, o meu, a parte de cima é essa daqui, tá? Porque tem panelas para todos os lados, mas a maioria das panelas estão de pé nesse sentido aqui. Se você não tiver o passa-fita, se você não tiver um viezinho, nada que possa botar aqui pro acabamento, o que você vai fazer? Você vai no ferro de passar, você vai dobrar aqui, ó, meio centímetro e passar, tá? Porque aí o seu pano de prato em cima já vai ficar com acabamento direitinho, tá? O meu eu não vou fazer isso porque eu vou botar aqui o passa-fita, tá? Aí não tem necessidade, beleza? Aí, para a parte de baixo, para a parte inferior, eu tirei um retângulo de tecido, ó, tá? Um retângulozinho de tecido de 4 centímetros, 4 pelo mesmo medida do outro, que é o quê? 2 centímetros a mais de cada lado, tá? Esse vai ficar aqui, na barrinha de baixo. E aqui na barrinha de baixo vai ter também aquele elozinho que eu já mostrei para vocês, tá? Esse elo eu cortei um tecido, ó, de 4 centímetros, ó, tá vendo aqui? 4 por 20 para fazer o elozinho. Então agora vamos começar a fazer. Primeira coisa que nós vamos fazer é o quê? Nós vamos passar esse tecido aqui menor, de 20 por 4, nós vamos preparar o nosso elozinho. Então nós vamos virar uma ponta para o meio, a outra ponta para o meio, vamos passar com ferro. Aí depois nós vamos dobrar o meio de novo, tá? Aí ele vai ficar bem vincadozinho, porque a gente vai fazer esse pano de prato com ferro aqui, ó, do lado, tá? Do nosso ladinho, para nos auxiliar e o acabamento ficar bonitinho. Aí eu vou lá para a máquina, vou passar uma costura aqui nessa ponta e a outra costura reta aqui nessa ponta. Nós vamos preparar os nossos dois barradinhos, tá? Na parte de baixo, na parte do barrado, que é o barrado secundário, que é o barrado mais fininho, nós vamos escolher, olhar o tecido e ver qual é a parte de cima e a parte de baixo dele. A parte de cima do meu é essa aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele, porque ele não vai nenhum acabamento na pontinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o acabamento aqui. Então, eu vou dobrar ele aqui, ó, e passar, tá? Para ele ficar com acabamento bem bonitinho aqui. Ó.
Tá vendo? Aí ele tá com o acabamento direitinho, tá? Então ele já tá pronto para ser costurado lá no nosso paninho de prato. Esse outro aqui, o que que nós vamos fazer? Essa parte minha aqui é a parte de cima dele. Então, nessa parte de cima, eu já vou preparar o meu barradinho para colocar lá, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha... Eu vou pegar esse meu passa-fita e vou fixar ele aqui, ó. Eu vou para a máquina de costura, eu vou costurar essa parte aqui, tá? E vou fazer o quê? Vou passar uma costura aqui nessa parte de baixo, tá? Na parte de baixo do meu passa-fita, prendendo ele já ao meu tecido, tá? Vou fazer isso nele todinho, beleza? Eu já fiz aqui, ó, o nosso barradinho já está pronto para ser colocado no nosso pano de prato. É muito mais prático assim, tá? Cortei só as pontinhas que estavam sobrando. O nosso tecidozinho, que vai ser o elo para pendurar o pano de prato, já está pronto. Ele vai ficar aqui do lado. E agora nós vamos colocar a nossa peça, né, no tecido do pano de prato. Então é assim. Eu vou colocar, vocês vão colocar o tecido de vocês do pano de prato com o avesso virado para cima, tá? O avesso virado para cima. Assim. O avesso virado para cima. E aqui vocês vão colocar o avesso virado também para cima, ou seja, a parte principal, a frente do tecido virado para baixo. E a parte que vai encostar aqui na ponta é a parte do fundo, tá? É a parte de baixo do tecido. A parte que nós fizemos o acabamento vai ficar para cá, para baixo, para cima. Então, nós vamos colocar aqui, tá? Deixando aquela pontinha que eu falei de 2 centímetros para cada lado. Vamos alfinetar direitinho, tá, gente? Ó. Desse jeitinho aqui. Ó, tá? E vamos fazer o quê? Vamos passar uma costura de um pezinho de máquina. Daqui dessa ponta até essa outra ponta aqui, tá? E a mesma coisa nós vamos fazer com a parte de baixo, tá? O lugar onde nós fizemos o acabamento com ferro, nós vamos deixar pra cá para baixo. Ao avesso do pano de prato para cima, a frente do tecido para baixo, deixando sobrar 2 centímetros para cada lado, e vamos alfinetar também.
e vamos para a máquina passar uma costura de um já pé fui de lá, máquina. já costurei, tá? Ó. Já está costurado aqui nosso paninho de prato, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a pontinha dele e vamos virar ele pra cá, tá? Desse lado de cá. Porque o que acontece? Ele vai vir aqui, ó. Nós vamos costurar ele aqui. Para ajudar, o que nós vamos fazer primeiro? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Eu vou virar ele, ó, ele tá assim, tá? Eu vou virar ele aqui assim. Desse jeitinho aqui. Aí o que acontece? Nós vamos ter que fazer o acabamento aqui do lado, né? Desse ladinho aqui, ó. Nós vamos fazer o acabamento, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o nosso ferro, ó, desse jeitinho aqui, ó. E vamos dobrar aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Na direção certinha. Ó, desse jeitinho aqui. Dobramos. Ó. Vincamos com ferro para ficar bem direitinho, tá? Desse jeitinho aqui. Conferimos se tá na direção certinha. Ó, tá vendo aqui? Bonitinho, direitinho, na direção certinha aqui, ó. Tá? Aí eu vou colocar aqui o alfinete. Para segurar aqui. E a mesma coisa eu vou fazer desse lado aqui. Na direção certinha, tá? E nosso pano de prato já tá praticamente pronto. Aí o que nós vamos fazer? Depois dele montadinho, certinho, para quem tá iniciando, tem essa fita aqui, que é a fita dupla face. A fita dupla face é o seguinte, ela vai auxiliar o nosso serviço. Nós vamos colocar ela aqui na pontinha, tá? Deixa eu cortar aqui. Essa aqui. Grudou aqui. Aqui. Ó. Eu vou grudar ela aqui, ó, gente, ó. Nessa pontinha aqui. Deixa eu virar pra cá pra vocês. Tá dobrada aqui direitinho. Eu vou virar, eu vou grudar ela aqui, tá? E vou vir grudando ela aqui. Ela é dupla face. Então, o que vai acontecer? Nós vamos botar ela aqui direitinha. Ó. Aqui já tá na dobra do tecido certinho. Ó. Tá? Então, ela vai ficar aqui, ó, gente. Eu não sei se tá dando pra vocês verem, mas aqui tem a fita dupla face, tá? Na pontinha, já grudando ele. Então, ela vai nos ajudar a fixar ele aqui na hora de costurar. A fita dupla face, aí vocês vão falar assim, ah, Glácia, mas depois isso quando lavar não vai ficar esquisito? Não, a fita dupla face, ela dissolve na água. Ela vai sumir, mas ela já tá costurado o tecido, então não tem problema. Então, aqui, ó. Deixa eu cortar aqui. Foi demais.
Aqui, ó, gente. Aí vocês vão tirar essa parte. E a fita é dupla face, ela cola dos dois lados, né? Mas pode usar o alfinete, tá, gente? Tô falando para facilitar. É uma dica para quem quer facilitar o serviço, porque ela solta. Então você vai organizar o seu pano de prato, mas se não tá no lugar certo, você pode levantar, grudar em outro lugar, entendeu? Aí aqui, ó, grudou direitinho. Você vem grudando o seu tecido. Ó. Tá vendo? Aí já tá grudadinho aqui. Então é só ir pra máquina, passar uma costura aqui. Eu primeiro passo costura aqui do lado, fixando ele do lado. Aí depois eu passo uma costura aqui embaixo, que eu gosto de passar a costurinha aqui embaixo. E aqui em cima, tá? Ó. E tá praticamente pronto o nosso pano de prato. Eu deixo sempre uma barrinha atrás, ó. Quando eu viro, em vez de eu virar na ponta do tecido, eu viro deixando uma barrinha, tá? Porque fica mais bonitinho. O lado oposto também fica bonitinho, tá vendo aqui? Ó, tá? A parte de baixo, eu fiz a mesma coisa, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês. Eu também utilizei a cola, ó, tá com a cola. Só que aqui nesse cantinho, eu vou colocar o nosso elozinho aqui, tá? Desse jeitinho, ele vai ficar assim, ó, gente. Eu coloco pra dentro e eu vou passar uma costura aqui, outra costura aqui, tá? Depois eu venho com a costurinha assim, ó. E se quiser passar uma costura aqui na ponta, só pra dar uma rebatida aqui na ponta, pode também, tá? Então, tô aqui, eu já costurei essa lateral aqui e a outra, tá? Essa daqui tá fixa com a cola, com a fita dupla face, tá? Depois eu vou mostrar a fita direitinho pra vocês. Essa fita é super baratinha, tá, gente? A fita dupla face, essa daqui, ó, eu comprei ela a R$1,50 no Caçula. E ela tem bastante metro, eu não sei quantos metros ela tem. Ela tem, enfim, acho que mais de 10 metros. Ela dá para bastante, utilizar bastante. Bainha de calça, pano de prato, fronha. Às vezes uma costurinha que você tá querendo fazer tá insegura, não dá para botar alfinete na hora, usa a fita dupla face, tá? Isso é uma dica dos deuses, tá, gente? Que eu estou compartilhando com vocês. Então é isso. Agora nós vamos costurar aqui o nosso barradinho na parte de cima, que já tá fixo. Não tem perigo dele sair do lugar, tá? Que ele tá fixo com a nossa fita. Eu decidi, gente, a fazer uma costurazinha aqui. Não há necessidade, tá vendo? Mas eu vou fazer uma costura, rebater uma costura aqui, ó. Pra rebater essa dobra aqui. Ok? Ó. Então, eu vou rebater uma costura aqui. De um pé de máquina, tá? E tá prontinho o nosso pano de prato, ó. Ele é simples. E eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. O pano de prato, o barrado, o simplesinho assim, é o que vende mais, tá? Porque quando eu poderia botar um lacinho, vocês podem fazer um lacinho, colocar aqui, flor de fuxico, mas a proposta desse barrado aqui é o mais simples possível. Para quê? Para que você, a pessoa que está iniciando, possa fazer. E esse tipo de barrado de pano de prato é o que mais é vendido. Essa fita que eu falei para vocês, dupla face,
é muito interessante de usar, ajuda bastante, tá, gente? Quando eu faço pano de prato, é legal, por mais simples que seja, ter o acabamento aqui embaixo, a outra ponta. Esse aluzinho para ficar pendurado fica muito bonitinho, que às vezes a pessoa tem lá um ganchinho, pendura o pano de prato. É uma coisa que não custa, não dá trabalho fazer e agrega valor à sua peça. Porque se a gente for fazer um pano de prato, por mais simples que seja, ele tem que ter um diferencial, porque senão a pessoa acaba comprando nas sacarias. Porque na sacaria o pano de prato é super barato, mas é aquele pano de prato que é mais fino, o acabamento não é legal, de repente não tem o elo, entendeu? Então, por mais simples que seja, vamos caprichar na nossa peça, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se já são inscritas, vê lá se vocês clicaram no sininho, tá? Porque o sininho estando acionado, vocês vão ser notificadas de toda novidade. Eu posto vídeo toda terça e sexta-feira, quase não falho. Acho que se falhei foi uma vez só. Se você está se inscrevendo agora no canal, dá uma chegadinha lá no canal, clica ali no GM Artes e Manias, vai direto para o canal, dá uma olhadinha nos vídeos, clica no vídeos para você ver os vídeos, tá, que nós temos. Entra no nosso grupo, o link eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Entra no nosso grupo, lá no grupo já tem alguns moldes, tá? Então é isso, gente. Um beijo no coração de todas vocês. Boas vendas, tá? E que a cozinha de vocês fique cada vez mais bonita, tá? Um beijo no coração de todas e até a próxima aula, se Deus quiser.